Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma causa urgente e que precisa da atenção de toda a sociedade: o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O dia 18 de maio marca o Dia Nacional de Enfrentamento a esse tipo de violência. E o Maio Laranja é a campanha que busca dar visibilidade a esse tema, provocando reflexão, mobilização e ação. E para essa conversa, nós recebemos hoje Daniele Gimenez, gerente do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência da Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA. Daniele, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desse podcast e muito obrigado por aceitar a parceria do Rio Ônibus para a gente ajudar a divulgar essa campanha tão importante que é a do Maio Amarelo. Dentre todo o trabalho que a FIA já desenvolve, que a gente vem acompanhando aí ao longo dos anos e que é de fundamental importância para a nossa sociedade. Então, em meu nome, de nossa diretoria, do nosso presidente João Gouveia, agradeço aí a você pela participação. Olá a todos, obrigado, Paulo, pelo convite. Vou fazer minha autodescrição, pode ter alguém com baixa visão, né, ouvindo o nosso podcast. Eu sou uma mulher branca, de baixa estatura, estou usando óculos, estou com um colete da Fundação para a Infância e Adolescência, onde consta o meu nome, Daniele Gimenez, o meu cargo, gerente executiva. No meu fundo tem uma parede de fundo amarelo com a logo do NACA, que é o Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente. Tá? Obrigado novamente pelo convite. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui nessa oportunidade, agradecer a parceria com o Rio Ônibus, que é fundamental para a gente poder estar fazendo esse trabalho de prevenção. Tá? Como eu já falei, eu me chamo Daniele Gimenez, sou psicóloga, arteterapeuta e especialista em atendimento a criança e adolescente vítimas de violência. Faço parte da Fundação para a Infância e Adolescência, estou como gerente do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência. E esse programa, Paulo, ele tem como executor os NACAs, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho, que é o Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente. Então, que bom, Daniele. Queria que você começasse contando um pouco, né, sobre o Maio Laranja, né, o que é essa campanha, qual o principal objetivo e por que é tão importante trazer esse tema para o debate público todos os anos. É um debate que ele deve ser feito o ano todo, mas por que esse destaque no Maio Laranja? Então, em 1973, a pequena Araceli, no mês de maio, né, no dia 18 de maio, a pequena Araceli, de 8 anos de idade, Araceli Crespo, ela teve seus sonhos interrompidos, porque ela foi sequestrada, estuprada e assassinada. E até hoje não teve solução o caso. Então, esse dia 18 é um marco, né? É um símbolo pela luta da proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, no dia 18 de maio, a gente faz todo um trabalho de prevenção, porque é o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, esse mês, a gente intensifica ainda mais o nosso trabalho de conscientização, de prevenção, onde a gente conta muito com a parceria da Rio Ônibus para poder estar alcançando o maior número de pessoas. Só que não para só aí. Paulo, o nosso trabalho ele é feito o ano todo. Eu acho que o maio é para intensificar, mas esse trabalho de prevenção ele tem que ecoar o ano todo. É o ano todo que os NACAs fazem esse trabalho de prevenção. Em 2024, nós atingimos quase 25 mil pessoas através de contação de histórias, palestras, capacitações, ações como essa que a gente vai fazer, ações sociais também. Então, a gente conseguiu atingir um público bem, bem alto. E de atendimentos a crianças e adolescentes vítimas de violência, em 2024, o NACA atendeu mais de 12 mil, né, crianças, familiares e o suposto alegado.
Pô, eu ia te fazer uma pergunta justamente sobre essa questão dos números, né, que são relacionados ao abuso sexual Sim, no Brasil. São números alarmantes, mas muitas vezes invisível. Você deu um dado dos atendimentos que vocês fizeram, mas a gente sabe que fica muito por atender, porque as pessoas têm dificuldade, às vezes, de denunciar e de enfrentar esse tipo de violência. Então, eu queria que você sim, falasse um pouco desses números gerais sim, e me sim. falasse também como que a gente pode superar esses obstáculos para denunciar e enfrentar esse problema. Sim. É, em todo o Brasil, 196 crianças elas são hospitalizadas, tá? Todo dia por algum tipo de violência. O NAC ele não trabalha só com a violência sexual, nós trabalhamos com a violência física, negligência e abandono, a psicológica e a sexual. Tá? Mas hoje aqui no NACA, o maior percentual de atendimentos é de violência sexual, com mais de 33%, e quase 40% de violência psicológica. A gente acredita que todas as violências elas são sempre acompanhadas pela violência psicológica também, tá? E segundo o Anuário de Segurança Pública, 88% das violências acontecem com meninas, Sim, tá? E mais de 80% das violências são cometidas por pessoas conhecidas, por familiares. Então, se a gente parar para pensar, esse abusador ou abusadora, ele cria um vínculo de confiança com a criança, ele estabelece aquela relação para ele poder abusar dessa criança, desse adolescente. E 64% acontece dentro de casa. Então, eu acho que é invisível, né? Não tem tantas notificações. Isso são dados com notificações, fora as subnotificadas, sim, porque é um tema muito complexo. Né? Quando a gente fala de que 64% acontece dentro de casa, surge uma série de questões aí. Né? Essa família ela vai ficar, já está vulnerável, vai ficar mais ainda, ela vai expor uma coisa que aconteceu dentro do seu lar, e aí vai vir um sentimento de culpa, né? Essa mãe ou essa avó, esse cuidador, está se culpando, como que eu não vi, como que eu deixei acontecer? E acaba não denunciando. Só que isso é muito ruim, Paulo, porque acha que está protegendo a criança, não fazendo a denúncia para não expor a família. Só quem é protegido com esse silêncio é o agressor, sim. porque a criança ela só é protegida se tiver a denúncia. Né? Então, eu acredito, a gente acredita que essa invisibilidade é por causa desses tabus, esse medo, né, da sociedade, né, desse julgamento do outro com essa família. Sim, é bem complexo isso. E, então, quando a pessoa fala, por exemplo, na semana passada nós conversamos, gravamos aqui com a Joyce Trindade, que é a secretária municipal de proteção das mulheres, de promoção e proteção das mulheres, e se falava justamente sobre essa questão, que às vezes há uma dependência econômica, às vezes há um medo, né, assim, dessa exposição, e a pessoa não sabe bem como agir, para onde ir, para onde denunciar, como fazer isso. E o que a gente tenta fazer aqui no Rio Ônibus é dar um canal, porque os ônibus eles rodam pela cidade inteira, da Zona Sul, à Zona Oeste, passam pelas comunidades, passam pelas áreas mais ricas e tudo, mas todo mundo enxerga lá no ônibus ou viaja. São 2 milhões de pessoas que a gente transporta por dia dentro dos ônibus. Quer dizer, a cada 3 dias a gente roda um número de pessoas equivalente à população da cidade do Rio de Janeiro. E a gente entende que o ônibus pode ser um ponto estratégico para essas campanhas de conscientização, porque a pessoa está ali dentro do ônibus, está vendo lá o cartaz, está vendo o vídeo passando ou nos nossos terminais, e ela fala, poxa, tem esse problema. Às vezes anota o número ali, quer dizer, pega esse contato e aí fica pensando, pô, ligo ou não ligo? Eu falo ou não falo? Então, como é que você acha que é, qual o papel dos ônibus nessa divulgação dessa nossa parceria? Como é que você acha que os motoristas, o pessoal que trabalha nas empresas, pode auxiliar nisso também? Me fala um pouco sobre essa questão, as pessoas ligando, se há um sigilo, porque as pessoas têm medo de se expor denunciando, porque às vezes você vê o problema acontecendo na casa do vizinho, mas você não tem coragem, ou você ouve um relato, você não sabe com quem falar. Quais seriam esses canais e a pessoa pode ficar tranquila de fazer esse contato?
Como é que isso funciona assim na prática? A denúncia, ela vai ser sempre feita de forma anônima, tá? A denúncia é muito importante. Ela pode ser feita através do Disque 100 ou procurando o conselho tutelar mais próximo da sua residência ou uma delegacia, né? Voltando um pouquinho mais, você disse que recebeu um outro podcast, né? Uma visita, né? Da Joyce Trindade, que é Da a... Joyce Trindade, né? E quando ela fala dessa vulnerabilidade, a gente pode pensar também na vulnerabilidade econômica. Então, muitas vezes a denúncia não vem porque o provedor que cometeu a denúncia. Aqui no NACA, o maior percentual de abusadores, né, são homens, pai, padrasto, né? Então, assim, é bem complicado isso. Só te falando também, Paulo, que os NACAs, nós somos atualmente 19 NACAs, tá? 15 de gestão própria, tá? E 4 de conveniadas, então a gente vai estar sempre aberto para vocês, a gente disponibiliza o telefone para estar fazendo o acolhimento para essas famílias, né? Nós somos um órgão do governo do estado, queria agradecer ao governador Cláudio Castro por intensificar esse trabalho aqui na Fundação, agradecer o deputado Pedro Brazão, que depois de 2020 para cá, nós crescemos muito, que antes, Pedro, nós éramos 5 NACAs só, né? E hoje só 19 atendendo os 92 municípios no estado do Rio de Janeiro. Então, aí é uma concentração muito grande de movimento de pessoas que vêm de várias regiões do município. Então, a gente acredita que eles sejam multiplicadores de informação. Não só os motoristas, os profissionais, mas as pessoas que passam aí na plataforma diariamente. Então, o trabalho que nós vamos estar fazendo aí com vocês é esse trabalho de prevenção, de estar mostrando o quanto é importante denunciar, a gente trabalhar mesmo a cultura da denúncia. A denúncia, ela é anônima, a denúncia é importante, a denúncia que protege, a denúncia salva vidas. Então, é isso que a gente vai estar trabalhando. A gente tem também as bonacas, que são essas bonequinhas aqui, que a gente vai estar trabalhando aí com vocês aí no ônibus, onde a gente vai montar um espaço lúdico para as crianças estarem colorindo e, a partir dessas bonecas, a criança conseguir entender quais são as partes do corpo, né? Principalmente quais são as partes íntimas e qual é a parte do corpo que pode, que não pode ser tocada. Isso é muito importante os pais estarem conversando, estarem falando também, e as crianças, porque a gente costuma dizer muito que criança informada é criança protegida. Então, se você contar para ela que ali não pode, se tocar, o que que ela tem que fazer, que ela tem que chamar uma pessoa responsável, enfim, esse trabalho de prevenção. Então, a nossa ida aí, a nossa parceria com a Rio Ônibus é porque a gente vira um multiplicador dessas informações que a gente consegue chegar em todos os cantos do município, nos 92 na região, né, nos 92 municípios, a gente consegue chegar de alguma forma, porque vai uma pessoa, né, pega uma van, vai lá para Campo Grande, Santa Cruz, Nova Iguaçu, né, Três Rios, e aí a pessoa leva um pouquinho do que a gente trabalhou ali naquela ação. Então, é fundamental essa parceria. Eu gostaria novamente de agradecer, né, eu acho muito importante vocês abrirem esse espaço, não só para a Fundação, para a Infância e Adolescência, mas para todo o Estado é fundamental. Eu acho que a informação, ela realmente é que combate, né? A informação é realmente a que previne, então a gente tem que estar fazendo esse trabalho constantemente. Sim. Eu fico feliz de ver porque eu conhecia já o trabalho da FIA através das empresas de ônibus, porque algumas empresas divulgavam aqueles cartazes, né, com crianças O desaparecidas, SOS. tudo, é o SOS. E eu acho que muita gente, estou conversando contigo, eu mesmo estou conhecendo, através dessa parceria com o Rio Ônibus, um lado novo da FIA que eu até desconhecia, que a gente às vezes não sabe muito o trabalho que é desenvolvido. Aproveito, eu mando um abraço aqui para o Pedro Brazão também, eu conheço ele, sei o trabalho que ele desenvolve aqui pelo estado do Rio de Janeiro, especialmente na região aqui de Jacarepaguá, onde ele tem aqui a sua base eleitoral, e esse teu trabalho de toda a FIA, de toda a equipe de vocês, ele é muito importante e realmente, nos últimos anos, ele teve um crescimento, uma projeção muito maior. Prova disso é esse convênio que nós firmamos agora, essa parceria, que é uma coisa nova. Então, eu fico feliz. A gente já está chegando aqui ao final, queria só comentar contigo, Eu quando, que-
Paulo, Falou só da... queria falar só mais um pouquinho da Fundação. A Fundação, hoje nós estamos 6 programas, tá? Nós temos o programa do SOS, Criança Desaparecida, que vocês estão sempre divulgando aí o cartaz das crianças para a gente conseguir a localização, né? Nós temos o PTPA, que é o Trabalho Protegido na Adolescência. Temos o NACA, que é o nosso, né, que é o Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente, e a gente trabalha com a violência. Temos o programa de deficiência, né, e o programa de situação de risco, que são crianças em situação de vulnerabilidade, e agora implantamos o programa Prepara para o Futuro, que é um programa muito legal também, que vai estar as crianças com vulnerabilidade econômica, social, tá conseguindo fazer um curso onde elas consigam aprender um pouco mais e consigam ingressar, né? Fazer na faculdade, fazer o Enem, fazer o pré-vestibular. Então, assim, a fundação cresceu bastante mesmo e eu tenho muito orgulho de falar disso, porque ver esse crescimento da fundação é saber que a sociedade, de alguma forma, está sendo assistida, né? E, como eu falei, nós estamos abertos, quem quiser procurar o programa para a gente poder estar conversando, a gente acolhe todas essas famílias que chegam até aqui, Paulo, a gente trabalha, eu não falei do trabalho do NACA, né? O NACA ele trabalha com um estudo interdisciplinar, tá, com a suspeita da violência, com a perspectiva da escuta especializada. Então, quem faz todo esse trabalho é uma dupla de psicólogo e assistente social. Tá? Eles atendem todos os familiares, o suposto alegado, a criança. Depois que atende todos, é gerado um relatório social, um relatório de serviço social, um relatório psicológico e entregue para o sistema de garantia de direito, né, para o órgão que solicitou, sempre com cópia para o Conselho Tutelar. E nós temos outros profissionais, como advogados, educadores. Então, essa equipe multidisciplinar, ela acolhe essa família, atende essa família e está sempre em parceria com a rede, que é fundamental essa parceria com a rede também. Sim. Bom, com tudo isso que você falou, que você explicou para a gente, com essa tranquilidade que você passou, que existem os canais de denúncia, em que não apenas para denúncia, mas com que a pessoa pode entrar em contato para buscar orientação também, que eu acho que isso é fundamental. Tem pessoas que denunciam, tem pessoas que falam, "Ó, isso já está acontecendo, mas mais do que denunciar, eu queria saber como eu devo proceder dentro de casa. Qual passa a ser o meu comportamento a partir de uma desconfiança ou de uma constatação para que a gente possa assim, realmente eh, minimizar, tentar dar fim a esse tipo de violência que é gravíssima. Você falou do caso da Araceli. Em 73, eu tinha 8 anos de idade, hoje eu tenho 60, e eu me lembro disso na época, a minha mãe comentando com meu pai, o pessoal vendo, passando no Jornal Nacional, a preocupação com isso. Me lembrei também do famoso caso do Carlinhos, o menino que foi Uhum. sequestrado na mesma época, mais ou menos, do episódio da Araceli, e que nunca foi encontrado, e que por muitos anos apareciam supostos Carlinhos, e não havia o DNA ainda para fazer esses testes. E eu fico pensando, né, em quanta coisa que ainda acontece que vocês têm que combater, mas quanto do resultado de vocês é difícil até medir, quanto deixou de acontecer, porque é uma coisa que antigamente se denunciava pouco, se falava pouco. Então, muita coisa deixa de acontecer, muitos crimes deixam de ser cometidos e muitas situações são resolvidas graças ao trabalho de vocês. Mas o que não acontece é difícil de medir. Às vezes é fácil medir o que vem acontecendo. E muitas vezes, quando você vê que os índices parecem estar aumentando, não é que estejam realmente aumentando em quantidade, eles podem estar diminuindo, mas a quantidade de denúncias é que vem aumentando, e isso faz com que a estatística pareça, olha, o trabalho Uhum. está sendo feito, mas isso vem aumentando. Não, não vem aumentando a coragem das pessoas de denunciar, de combater esse tipo de crime. Essas ações, elas fazem com que empodere as pessoas a denunciar. É o que você está falando exatamente. Antigamente não tinha, os casos cresceram, não é que não existia, existia, mas era subnotificado, né? Exato. Quantas Araceles e quantos Carlinhos ainda existem? Então, esse trabalho que a Rio Ônibus, esse espaço que o Rio Ônibus abre para a gente é fundamental.
é fundamental para que a gente, de fato, consiga conscientizar a população, né? E aí, quando você fala dos canais de denúncia, né, eu acho que uma coisa que os pais têm que ficar atentos são os sintomas, né, que as crianças aparecem em casa, né? Sinais, na verdade, né? Que podem ser sinais físicos, emocionais, comportamentais. Então, tá atento a esses sinais, uma mudança de comportamento, a criança que é muito extrovertida começa a ficar introvertida, a criança começa com dificuldade para sentar, começa com lesões nas partes genitais, enfim, procurar um pediatra, procurar um especialista direcionado para a saúde mental, para a saúde, para estar avaliando, para estar vendo o que está acontecendo. Ansiedade, depressão, dificuldade de dormir, né, distúrbio no sono, né? Todos esses comportamentos, uma agressividade maior, todos esses são sinais que tem alguma coisa acontecendo estranha com essa criança. Mas a gente não pode também achar que só porque está acontecendo algum desses sinais a criança sofreu violência. Por isso a importância de procurar um especialista, tá? Eu vou deixar o telefone da Fundação. Quem quiser saber também de toda a agenda do Maio Laranja, nós estamos com uma agenda extensa. Agora, no dia 18, nós vamos fazer uma grande caminhada com uma ação em Rio das Ostras, tá? Onde a gente vai estar falando de prevenção, conversando com os outros órgãos da rede, também com o Conselho Tutelar, Delegacia, CRAS, CREAS. O Instagram da Fundação é @FIA-RJ Oficial, ali tem toda a programação, tá? O nosso telefone é o 2334 8030, e o e-mail do NACA é gerência.violencia.rj@gmail.com, e pode também mandar também para o fia@fia.rj.gov.br, tá? Esses são os canais que o pessoal pode estar fazendo contato com a gente. O e-mail da gerência, vou falar novamente que eu não coloquei o ponto, é gerência.violência.fia@gmail.com. Esses são os canais de comunicação. O pessoal pode procurar a gente vai estar acolhendo, a gente vai estar direcionando e vamos estar cada vez mais incentivando as pessoas a denunciarem. Paulo, dia 26 nós vamos fazer um grande seminário, tá? Um grande seminário que está no Instagram também, para toda a rede, não é só para os funcionários do NACA. É um seminário onde a gente trabalha a violência sexual, a exploração sexual, a gente fala um pouquinho de todo o trabalho que o NACA faz. Vai ser dia 26. O link da inscrição também está no nosso site. E eu agradeço novamente a oportunidade de estar podendo estar nesse espaço aí, onde a gente consegue encontrar muitas pessoas de muitos municípios e eles conseguem ser um multiplicador, né, uma porta para levar para os outros municípios a importância da denúncia, a importância da informação, a importância da prevenção. Muito obrigada. Ô, Daniele, a gente é que agradece mais uma vez a você e a toda a FIA pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm desenvolvendo aí ao longo dos anos e que merecidamente vem tendo esse destaque, vem tendo esse crescimento, esse maior investimento. Parabéns aí ao governador Cláudio Castro por entender a importância de mais essa frente de trabalho. A gente tem um estado com tantos problemas, mas ele se dedicar mais a isso também um ponto muito positivo do governo dele. Então, te agradeço mais uma vez aqui, em meu nome do nosso presidente João, da Márcia Vaz, nossa gestora de responsabilidade social, pela parceria. Tá bom, Daniele? Muito obrigado. Tá bom, Paulo. E ó, segunda-feira nós estamos aí com vocês, tá? No terminal do Alvorada e no terminal de Campo Grande. Então, pessoal, passa lá, pega material informativo com a gente, leva um pouquinho de informação para o seu bairro, para o seu município. Nós vamos deixar materiais também para os funcionários, com os motoristas de ônibus. Então, visita lá o nosso estande e, novamente, eu agradeço pela oportunidade de abrir esse espaço. Bom, a gente vai estar junto nesses eventos e fora do Maio Amarelo também, tudo aquilo que vocês Se promoverem, Deus quiser, podem contar com a se gente. Deus quiser. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez para a Daniele Gimenez, gerente do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência da Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA, do Rio de Janeiro. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Obrigado por embarcar com a gente, continue nos acompanhando
e fique ligado para não perder o próximo destino. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.